Nessa noite, o carro não parou. A 18 de março de 2018, Elaine Ertzberg, de 49 anos, atravessava a Mill Avenue em Tempe, no Arizona, a pé, empurrando a bicicleta. Era pouco antes das 22 horas. A estrada estava escura, com pouca iluminação pública e pouco trânsito. A Elaine não estava a usar passadeira. Ela empurrava a bicicleta devagar pelas faixas, assumindo que os veículos que se aproximavam a iriam ver. Ao mesmo tempo, um veículo de teste autónomo seguia para norte a pouco menos de 65 km por hora. O carro estava a operar em modo totalmente autónomo. No interior, estava apenas um condutor de segurança a monitorizar o sistema em vez da estrada. Mais de 5 segundos antes do impacto, os sensores do veículo detectaram um objeto à frente. O sistema de inteligência artificial começou a classificá-lo. Primeiro, rotulou o objeto como desconhecido, depois como um veículo. Momentos depois, identificou-o brevemente como uma bicicleta. A classificação mudou repetidamente à medida que o sistema tinha dificuldade em prever o movimento do objeto. A postura da Elaine confundiu o software. Ela estava a caminhar ao lado da bicicleta, não a andar nela. Isto colocou-a fora de muitos dos cenários que o sistema tinha sido treinado para reconhecer. A inteligência artificial não conseguiu determinar com confiança o seu trajeto e adiou uma ação decisiva. A travagem de emergência estava desativada durante a operação autónoma para evitar comportamentos erráticos. Em vez disso, o sistema dependia da intervenção do condutor de segurança. Menos de um segundo antes do impacto, a IA emitiu um aviso. Era tarde demais para uma resposta humana. O veículo atingiu Helena em alta velocidade. Ela sofreu ferimentos catastróficos e morreu pouco depois de ser levada para o hospital. Investigadores confirmaram posteriormente que o sistema a havia detectado, mas não conseguia identificar o que ela era. Software contra os episódios. Em 29 de outubro de 2018, o voo 610 da Lion Air partiu de Jakarta pouco depois do nascer do sol. A aeronave era um Boeing 787 MAX, com capacidade para 189 passageiros e tripulantes. Minutos após a descolagem, o avião começou a forçar o nariz para baixo sem qualquer intervenção dos pilotos. Os pilotos puxaram os controles para trás, corrigindo a descida. Segundos depois, o nariz voltou a baixar. Um sistema de software conhecido como MCAS foi ativado. O sistema foi concebido para evitar estolagens, empurrando automaticamente o nariz para baixo se considerasse que o avião estava em risco. O MCAS dependia fortemente nos dados de um único sensor de ângulo de ataque. Esse sensor estava a fornecer informações incorretas. Ao acreditar que o avião estava a entrar em stall, o software ordenou repetidamente movimentos de nariz para baixo, sobrepondo-se às ações dos pilotos. Dentro do cockpit, os alarmes de aviso soavam continuamente. A tripulação lutava para identificar a causa. Não tinham formação completa sobre o MCAS e desconheciam o quão agressivamente o sistema podia intervir. Cada vez que corrigiam o avião, o sistema reativava-se. O avião continuou a perder altitude e despenhou-se no mar de Java. Não houve sobrevivente. 5 meses depois, o voo 302 da Ethiopian Airlines despenhou-se em circunstâncias quase idênticas. No total, morreram 347 pessoas. O software não falhou mecanicamente. Confiou nos seus dados e sobrepôs-se ao controle humano. O chatbot que não contrariou. No início de 2023, um homem na Bélgica começou a passar longos períodos a conversar com um chatbot de inteligência artificial chamado Elise. O chatbot estava alojado na plataforma Chai e era de acesso livre ao público. Não foi concebido como um sistema médico ou de saúde mental. Não tinha qualquer função incorporada de intervenção em crises. Durante várias semanas, o homem usou o chatbot como principal parceiro de conversa. Falou sobre as alterações climáticas, ansiedade em relação ao futuro e sentimentos de desespero. De acordo com os registros das conversas posteriormente analisados por jornalistas e especialistas, as conversas tornaram-se cada vez mais intensas e carregadas de emoção. O chatbot respondia de forma conversacional e empática. Em vez de contrariar pensamentos destrutivos ou incentivar a procura de ajuda externa, muitas vezes reforçava as preocupações do utilizador. Em algumas trocas, o bot parecia validar sentimentos de desespero e inevitabilidade. Fazia perguntas de seguimento que aprofundavam a discussão em vez de a redirecionar. Mais tarde, familiares afirmaram que o homem se afastou das relações na vida real durante este período. O chatbot tornou-se uma presença constante, disponível a qualquer hora e a responder sem hesitação a limites emocionais. O que parecia compreensão era, na realidade, geração de texto baseada em padrões, sem consciência das consequências. Eventualmente, o homem suicidou-se. Os meios de comunicação belgas e investigadores de IA descreveram o caso como a primeira morte amplamente noticiada em que uma IA conversacional teve um papel contributivo significativo. As investigações salientaram que o chatbot não tinha intenção de causar dano nem instruiu o ato. O perigo residia no que não fez. Não resistiu. Não interrompeu. Não reconheceu quando a conversa entrou numa crise humana crítica.
Piloto automático contra off-down. A 23 de março de 2018, Walter Wang, de 38 anos, conduzia o seu Tesla Model X para o trabalho na Autostrada 101, perto de Mountain View, Califórnia. O tempo estava limpo e as condições de trânsito eram normais. Walter ativou o sistema de piloto automático do veículo, uma funcionalidade que usava regularmente durante as suas deslocações. À medida que a autostrada se aproximava de uma bifurcação, as marcações das faixas tornaram-se inconsistentes. Tinta antiga sobrepunha-se a linhas novas, criando um ambiente visual confuso. Para um condutor humano, a situação exigia cautela. Para o sistema de inteligência artificial, as marcações formavam um padrão que interpretou como válido. O sistema de piloto automático foi gradualmente desviando o veículo da sua faixa em direção a uma barreira de betão que dividia o trânsito. Os dados mostraram mais tarde que o carro acelerou ligeiramente nos segundos finais. Não houve travagem nem manobra evasiva. Alertas visuais apareceram no painel de instrumentos, mas o sistema não detectou as mãos de Walter no volante. O veículo continuou no seu trajeto calculado e embateu na barreira velocidade da autoestrada. O impacto destruiu a frente do carro e espalhou destroços pela estrada. Os socorristas chegaram rapidamente. Walter foi transportado para o hospital com ferimentos graves, mas acabou por falecer nesse mesmo dia. A investigação concluiu que o autopilot estava ativado e a conduzir ativamente no momento do impacto. O sistema seguiu à risca a sua interpretação dos dados das faixas. O condutor confiou na tecnologia para ver o que ele próprio não via. O algoritmo tomou a decisão final. Quando baixo risco significou morte, os serviços de urgência passaram a depender cada vez mais da inteligência artificial para priorizar os pacientes. Estes sistemas de triagem analisam sintomas, sinais vitais, historial médico e resultados estatísticos para determinar a urgência. Em vários casos documentados, doentes em estado crítico foram classificados como de baixo risco. Pessoas a sofrer de sepsis em fase inicial ou hemorragias internas não correspondiam aos padrões de alto risco do sistema. Seus sinais vitais pareciam estáveis. Seus sintomas pareciam ligeiros. O algoritmo colocou-os mais abaixo nas listas de tratamento. Médicos e enfermeiros confiaram na avaliação do sistema. Outros pacientes foram tratados primeiro. Passaram-se horas sem qualquer intervenção. Com o passar do tempo, as condições agravaram-se. A pressão arterial desceu. Os órgãos começaram a falhar. Quando o julgamento humano se sobrepôs ao algoritmo, o tratamento já chegou demasiado tarde. As análises feitas após os incidentes mostraram que muitos destes sistemas estavam otimizados para a eficiência e para resultados médios. Funcionavam bem em cenários comuns, mas falhavam em emergências raras e de rápida evolução. A IA seguiu o seu trail. O custo foi a vida humana. Quando os trabalhadores se tornam objetos, as fábricas modernas dependem da inteligência artificial para controlar grandes robôs industriais capazes de levantar, soldar e montar componentes pesados. Estas máquinas funcionam continuamente com rapidez e precisão. Estão desenhadas para parar apenas quando os seus sensores detectam a presença de uma pessoa ou uma violação de segurança. Em vários incidentes fatais, técnicos entraram em zonas ativas de robôs durante operações de manutenção ou resolução de problemas. Por vezes, as barreiras de segurança eram removidas temporariamente. Noutras situações, os trabalhadores acreditavam que o sistema estava inativo. Os sistemas de visão da IA não conseguiram reconhecê-los como humanos. As condições de iluminação, superfícies refletoras ou posições corporais invulgares causaram uma classificação errada. Para o sistema, o trabalhador parecia ser apenas um objeto dentro da área de operação e não uma pessoa. O robô continuou o seu movimento programável. Os trabalhadores foram esmagados entre componentes em movimento ou atingidos por braços robóticos que pesavam centenas de quilos. Os controles de paragem de emergência estavam muitas vezes fora de alcance assim que o movimento começava. Os colegas só podiam assistir enquanto as máquinas completavam os seus ciclos. As investigações não encontraram nenhuma falha mecânica. Os robôs seguiram a programação à risca. A tragédia ocorreu porque o sistema não conseguiu compreender a diferença entre a vida humana e os obstáculos físicos. Fogami por algoritmo. A inteligência artificial é cada vez mais utilizada em sistemas militares para auxiliar na identificação de alvos e nas decisões de engajamento. Estes sistemas analisam imagens infravermelhas, padrões de movimento e modelos de probabilidade para classificar ameaças potenciais mais rapidamente do que operadores humanos. A cada objeto detectado é atribuída uma pontuação de risco. Assim que essa pontuação ultrapassa um limite pré-definido, o sistema recomenda ou inicia o engajamento. Em vários incidentes documentados, estes sistemas identificaram alvos de forma errada. Forças amigas foram classificadas como hostis. Civis a transportar ferramentas foram confundidos com combatentes armados. Veículos a seguir rotas invulgares foram sinalizados como ameaças. Os operadores humanos estavam frequentemente envolvidos, mas confiavam fortemente nas recomendações da IA. A confiança no sistema reduziu a hesitação. Quando o tempo era limitado, a confiança algorítmica sobrepunha-se à dúvida humana.
As armas foram utilizadas com base em avaliações probabilísticas e não em certezas. Investigações posteriores mostraram que os sistemas funcionaram conforme o previsto. Não compreendiam rendição, contexto ou lealdade. Calculavam probabilidades e agiam em conformidade. O resultado foi a perda de vidas de aliados e civis devido a decisões automatizadas. Cálculos perfeitos, dados fatais. Os hospitais recorrem cada vez mais a sistemas de farmácia baseados em IA para calcular doses de medicação. Estes sistemas processam dados dos pacientes, como peso, idade, função renal e interações medicamentosas, para determinar a dosagem precisa. Em vários casos fatais, os cálculos em si estavam corretos. Os dados de entrada é que não estavam. Os pesos dos pacientes estavam desatualizados. Os valores laboratoriais foram introduzidos incorretamente. A função renal foi registada de forma errada. A IA recebeu informações erradas e fez cálculos precisos com base em pressupostos falsos. Os sistemas automáticos de dispensa libertaram medicação sem verificação humana adicional. O pessoal médico confiou nos resultados, assumindo que a tecnologia reduzia o erro. Se pacientes receberam overdoses massivas, os estativos suprimiram a respiração. Níveis tóxicos de medicamentos causaram falência de órgãos. Em alguns casos, os pacientes deterioraram-se rapidamente. Noutros, os danos só se tornaram evidentes horas depois. As investigações não encontraram qualquer defeito no software. O sistema fez exatamente aquilo para que foi programado. Não podia questionar os dados que lhe foram fornecidos e nenhum humano interveio a tempo. O final de fogo de artifício planeado pela IA. Em dezembro de 2025, um homem de 34 anos no Texas preparou um espetáculo privado de fogo de artifício para um pequeno grupo de amigos. Era para ser uma surpresa antes da véspera de Ano Novo. Disse-lhes apenas que seria maior do que tudo o que já tínhamos feito antes. Em vez de planear o espetáculo sozinho, usou um sistema de inteligência artificial online. Pediu-lhe que desenhasse um grande final dramático com o máximo impacto visual. A IA gerou uma disposição sugerida, estimou as sequências temporais e recomendou espaçamentos com base nas descrições dos produtos e nas diretrizes gerais de segurança disponíveis na internet. Durante várias noites, foi dispondo os foguetes num campo aberto. Colocou vários suportes de lançamento mais próximos uns dos outros do que o habitual em montagens para consumidores, com o objetivo de criar um efeito de explosão sincronizada. Ligou os dispositivos a um sistema de ignição eletrónica para que o final disparasse automaticamente em rápida sucessão. Não testou a sequência completa? Também não explicou a montagem em detalhe aos amigos. Queria que o momento final os surpreendesse. Quando a contagem decrescente terminou, a primeira parte do espetáculo correu como esperado. Arcos brilhantes encheram o céu, a multidão aplaudiu, e então a sequência final foi ativada. Em vez de serem lançados para o ar a intervalos controlados, vários foguetes acenderam-se quase simultaneamente ao nível do solo. A disposição tão próxima dos suportes amplificou a força da explosão. Uma onda de pressão súbita atravessou a zona de lançamento, seguida de destroços a voar. O homem estava de pé, mais perto do equipamento. Os serviços de emergência chegaram rapidamente, mas ele morreu no local. Mais tarde, os investigadores afirmaram que, embora o plano gerado por IA seguisse uma lógica geral, não teve em conta variáveis do mundo real como mudanças de vento, instabilidade estrutural e pressão acumulada das explosões. O sistema calculava padrões, não calculava consequências. Se gostaste deste vídeo, carregue em subscrever para ver mais conteúdos como este e diz-me nos comentários o que gostarias de ver a seguir.